Plano de Estudo Tutorado, quarto ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, Geografia, semana 4. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 4 de Geografia do quarto ano. Tema, Aspectos Naturais de Minas Gerais. Vamos começar. Querido, querida estudante, nessa semana você vai aprender sobre alguns aspectos do relevo, vegetação, clima e rios de Minas Gerais. Breve apresentação. Relevo. A superfície da Terra não é toda igual. Ela apresenta diferentes formas com altitudes variadas. Se você fizesse uma viagem de carro por todo o Brasil, notaria que existem lugares bem mais altos do que outros e também que alguns são mais ondulados e outros mais planos. Esse conjunto de diferenças na forma da superfície terrestre é chamado de relevo. As características do relevo de Minas Gerais fazem com que o estado apresente a altitude mais elevada do país. A superfície do estado é composta por relevo com altitude que oscilam entre 900 e 1.500 metros. Além disso, é possível identificar 5 unidades de relevo, mas precisamos saber o que é altitude. Altitude, distância em metros, medida na vertical entre o nível das águas do mar e um dado lugar. Aqui você está vendo na imagem, olha, altitude, metros, o nível médio, né, da água do mar, a profundidade, ó, altitude positiva, altitude negativa, observe as setas. Observe a imagem. As formas de relevo em Minas Gerais. Planalto cristalino. Apresenta altitudes médias de 800 metros nos planaltos e nas proximidades da zona da mata, essa altitude diminui. Ocorrem também depressões que dão origem aos vales do rio Jequitinhonha e Doce. Estes são formados por rochas cristalinas. Serra do Espinhaço. Apresenta uma altitude média de 1.300 metros. A Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia. Depressão do Rio São Francisco. Ocorre na parte oeste de Minas Gerais, na direção norte-sul, com altitude média de 500 metros. Planalto São Francisco. Constitui um espaço composto por chapadões com relevo acidentado dividido por vales. Apresenta altitude média de 1.000 metros. Planalto do Paraná possui altitude média de 600 metros, com a presença de diversos rios como o Prata, Tijuco e o Araguari. Observe a imagem. Montanha, colina, planície, cordilheira, serra, vale, depressão, planalto. O clima. O clima. No território mineiro, o clima que predomina é o tropical de altitude, além de apresentar o tropical. O primeiro ocorre nas áreas mais elevadas, nas quais desenvolve temperaturas que variam entre 17 a 20 graus, com índices pluviométricos que superam os 1.300 milímetros anuais. O clima tropical apresenta nas áreas mais baixas. Então, o clima tropical apresenta nas áreas mais baixas. A temperatura nessa região oscila entre 22 e 23 graus, com duas estações bem definidas, com verões chuvosos e invernos secos. As chuvas no norte do estado variam de 700 a 900 milímetros e no sul de 1.300 a 1.400 milímetros. A vegetação. Quanto à cobertura vegetal em sua fase original nativa, era composta pelo domínio do Cerrado, Mata Atlântica, campos rupestres e mata seca. No passado, o Cerrado abrangia quase 50% do território estadual, especialmente na parte central, oeste, noroeste e norte. A Mata Atlântica ocorre no sul, sudeste, central e leste. Hoje, praticamente não existem áreas preservadas com esse tipo de vegetação. A hidrografia. A rede hidrográfica do estado de Minas Gerais é constituída basicamente pela bacia do São Francisco e do Paraná, além de outras secundárias que se dirigem em direção ao Oceano Atlântico. A bacia de São Francisco possui como principais afluentes os rios Carinhanha, Urucuia, Iparacatu e Paraopeba, Velhas e Verde Grandes.
A bacia do Paraná é constituída pelos rios Grandes, Paranaíba, além de outros afluentes. Principais rios: Rio das Velhas, Doce, Grande, Mucuri e Jequitinhonha. Então, vamos iniciar as atividades da semana 4 do quarto ano. Atividades. Número 1. Marque V para verdadeiro e F para falso. O relevo em todo lugar é sempre o mesmo. Então, você vai colocar F, é falso. A superfície do estado é composta por relevo, com altitudes que oscilam entre 900 e 1.500 metros. Verdadeiro, né? Você pode confirmar lá no texto, está escrito lá, de 900 e 1.500 metros. Altitude é a distância em metros medida na vertical entre o nível das águas do mar e um dado lugar. Verdadeiro. Planalto cristalino apresenta altitudes médias de 800 metros nos planaltos e nas proximidades da zona da mata, essa altitude diminui. E é constituído por rochas minerais. Aqui não é constituído por rochas minerais, e sim, está falando de cristalino, né? Então, é cristais e não minerais. A Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia. Também é verdadeiro, então tá certinho. Então, ficou FV. 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aí no 1, Planalto Cristalino, Serra do Espinhaço, Depressão do Rio São Francisco e Planalto São Francisco e Planalto do Paraná. Então, nós vamos começar aqui. Planalto Cristalino, que é o 1. Então, Planalto Cristalino, você vai colocar 1 aqui. Estes são formados por rochas cristalinas. Então, nós acabamos de ver aqui, ó, né, de cristais, ó, que estava minerais, ó, então, cristalino, por rochas cristalinas e não minerais, como está falando aqui. Né? Então, aí você vai colocar o número 1 no Planalto Cristalino, formados por rochas cristalinas. 2. Serra do Espinhaço. Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia. Então, número 2. 3. Depressão do Rio São Francisco. Ocorre na parte oeste de Minas Gerais. 4. Planalto São Francisco. Constitui um espaço composto por chapadões com relevo acidentado dividido por vales. 5. Planalto do Paraná. Possui altitude média de 600 metros com a presença de diversos rios. Então, ficou 4, 5, 3, 2, 1. 3. Responda com atenção. A. Qual o clima que predomina em nosso estado? Então, o clima que predomina em nosso estado aqui em Minas Gerais é o tropical de altitude, além de apresentar o tropical. Como é o verão e o inverno neste clima? Então, o verão é chuvoso e invernos secos. 4. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Quanto à cobertura vegetal, em sua fase original nativa, era composta pelo domínio da Mata Atlântica. Então, verdadeiro. Quanto à cobertura vegetal, em sua fase original nativa, era composta pelo domínio da Mata Atlântica. Verdadeiro. No passado, o cerrado abrangia quase 50% do território estadual. Verdadeiro. A Mata Atlântica ocorre no sul, sudeste, central e leste. Falso. A Mata Atlântica é preservada até nos nossos dias. Falso. Marque a opção correta, número 5. Os principais rios de Minas Gerais são... Então, tá logo no finalzinho do texto, né? Tá falando sobre isso. Então, os principais rios de Minas Gerais são Velhas, Doce, Grande, Mucuri e Jequitinhonha. Então, você vai marcar a resposta, letra C. Então, finalizamos a semana 4 de Geografia do quarto ano. Te aguardo no próximo vídeo. Deixe aí seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, não for inscrita ainda. Compartilhe o vídeo. Abraços!